Bom dia, povo de Deus. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Quero ler com vocês nesta manhã de segunda-feira. Antes eu quero desejar um dia abençoado para todos vocês. E quero ler com vocês os Salmos nesse dia, 116. Salmo 116. E vamos ler do versículo 1 ao 6, que diz assim: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os seus simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. O salmista, neste texto de Salmos 116, ele agradece a Deus, pela gratidão e pela sua salvação. Ele demonstra o seu amor a Deus, porque Deus ouviu a voz dele e a súplica dele. Mas por que ele orou ao Senhor? Por que ele suplicou a Deus? Porque muitas das vezes nós suplicamos a Deus e orando a Deus quando estamos passando por aquele momento de aperto. Na maioria das vezes, como quando estamos num momento alegre, quando estamos felizes, tudo está dando certo na nossa vida, nós esquecemos de orar a Deus, de suplicar a Deus, de agradecer a Deus por aquelas bênçãos recebidas, por tudo estar bem na nossa vida. Mas o salmista, ele estava atravessando um momento difícil na vida dele, porque lá no versículo 3, quando nós lemos, ele fala que cordéis de morte cercaram ele e angústia do inferno se apoderaram dele. E ele estava em aperto, ele estava triste, estava em tristeza, porque ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele. E quando nós estamos passando por um momento difícil na nossa vida, às vezes nos encontramos por um momento de tristeza, profunda tristeza. Às vezes amanhecemos tristes porque perdemos alguém na vida que comunhava conosco, Alguém que vivia conosco, alguém próximo de nós, alguém que nós amávamos. Às vezes nós nos encontramos tristes porque recebemos notícias de que aquela pessoa está internada. Às vezes encontramos notícias de que a pessoa faleceu. Às vezes notícias sobre nós mesmos, E aquilo vem para nos entristecer. Então vem angústia sobre nossas vidas, ficamos angustiados. E muitas das vezes não sabemos aonde recorrer, aonde buscar ajuda. Porque muitas das vezes nós procuramos ajuda no homem, mas o homem não pode resolver isso. Os homens, nós seres humanos somos limitados. Nós só podemos ir até um certo ponto. E há coisas que o ser humano não consegue resolver. E vivemos dias de angústias, vivemos dias, como se a morte estivesse rondando a cada um de nós. E o salmista se encontrava neste momento, em que ele está aqui orando, ele se encontrava num momento triste da vida dele. Ele estava cercado por aparência de morte, de angústia, Ele estava cercado de angústia, estava em aperto e em tristeza. Então ele se lembra de Deus. Ele entende que existe acima dos homens alguém que pode socorrê-lo, alguém que pode fazer com que ele saia vitorioso sobre aquele momento em que ele está passando. Ele se lembra que existe um Deus soberano, um Deus que está nos céus, mas que está atento às angústias dos seus filhos, daqueles que o servem. Está atento ao nosso dia a dia. Ele espera apenas um clamor. Ele sabe o que está passando, que nós estamos passando, mas ele espera que nós clamemos a Ele para que possamos, falar com Ele: Senhor, eu preciso de Ti, eu não consigo resolver isso. Os homens não conseguem resolver, só o Senhor que consegue resolver isso. O Senhor consegue livrar a minha alma dessa angústia.
dessa tristeza profunda que está no meu coração. E só o Senhor pode fazer isso. Então ele invoca o nome do Senhor. Porque no versículo 5, no versículo 4, ele diz: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E ele então, entende, ele confessa com os seus lábios que piedoso é o Senhor e justo, que Deus tem misericórdia. Então ele clama a Deus. Aí voltamos lá no versículo 16. Por isso ele fala isso: amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Então ele reconhece que Deus, foi em socorro dele, que as súplicas dele, chegou até o trono de Deus, chegou até Deus. E Deus então livrou ele daquela angústia, daqueles cordéis de morte que cercavam ele, tirou aquela tristeza que havia no seu coração. E ele então no versículo 6, ele diz: o Senhor guarda os simples. 6. Estava abatido, mas ele me livrou. Então, meu amigo e minha irmã, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir nesta manhã, entregue a sua vida ao Senhor. Entregue as suas angústias, as suas tristezas nesta manhã nas mãos do Senhor. Porque de repente você amanheceu triste, talvez para você esse dia está muito ruim, notícias que você recebeu, talvez problemas de saúde que você está passando, problemas, dificuldades que você tem passado nessa vida. Para você o dia hoje não vai, é mais um dia de tristeza. Não deixe que esse dia termine assim. Clame ao Senhor Deus. Existe um Deus que zela pelas nossas vidas, que vela pelas nossas almas. Um Deus que está pronto a nos socorrer. Faça como salmista, clame ao Senhor, coloque-se diante do Senhor, derrame o seu coração diante do Senhor, para que Ele te livre dessa angústia e dessa tristeza que você está passando no dia de hoje. Tá? E para aqueles que estão felizes e alegres, que amanheceram o dia feliz e alegre, não se esqueça de clamar ao Senhor também, de orar a Deus, agradecendo a Ele pelo dia que Ele tem te dado, pela alegria de coração, por sua mente estar, uma mente leve, sem dificuldades, que as bênçãos que você tem recebido, para que você reconheça que Deus é que tem te mantido de pé, tem te dado essa alegria e tem colocado diante de você essas bênçãos que você está usufruindo. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te dê um dia de paz, que a paz de Cristo esteja reinando em vossos corações. Um bom dia para você, obrigado e até a próxima reflexão.